Romanos 8, nós leremos os versículos 26 a 27. 26 e 27. Convido os irmãos para fazermos juntos esta leitura. Romanos 8, 26 e 27. Leiamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Estas foram palavras de um valoroso profeta de Deus, palavras de Elias. Ele expressou o seu sentimento de solidão com estas palavras. Mas a exemplo do profeta Elias, há nos nossos dias não poucas pessoas que também se sentem sozinhas diante das tristezas, das fraquezas e das tribulações que enfrentam no viver diário. Mas tanto no caso de Elias, como também na nossa experiência, nós contamos com a presença do Senhor, para nos fazer companhia, para defender a nossa causa, para agir em nosso favor. Esse texto bíblico nos mostra esta gloriosa presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo. É bom nós lembrarmos que o Senhor nosso Deus é Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse texto vem nos mostrar que Deus, na pessoa do Espírito Santo, trabalha em nosso favor, intercedendo por nós. Esta carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nesta carta, ele versa sobre a justificação pela fé, nos mostrando que é mediante a fé que nós nos tornamos justos diante de Deus, porque Jesus pagou o preço do nosso perdão. Mas nessa carta, o apóstolo Paulo mostra também que, embora justos diante de Deus, portanto, sem culpa diante de Deus, porque Jesus pagou pela nossa culpa, nós não estamos isentos das tribulações, nós não estamos isentos da luta contra o pecado, nós não estamos isentos das nossas próprias fraquezas. E diante disso, estamos sozinhos? Estamos desamparados? Não. O apóstolo Paulo vem nos mostrar a obra incessante do Espírito Santo intercedendo em nosso favor. E nessa noite, irmãos, nós queremos falar a respeito deste glorioso assunto. Queremos falar a respeito do Espírito Santo e da intercessão que ele realiza em nosso favor. Quero acentuar inicialmente que esta intercessão do Espírito Santo é absolutamente necessária. O apóstolo Paulo coloca assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo mostra que existe uma fraqueza em nós, em nosso relacionamento com Deus.
Esta fraqueza existente em nós nos impede até mesmo de orarmos como convém. Afinal, na oração nós propomos nos dirigir ao Senhor Santo, glorioso, todo-poderoso. Mas em nossas imperfeições e cercados pelas nossas fraquezas, nós não estamos devidamente habilitados para estar diante do Senhor. E o que fazer? Vivermos a nossa solidão em nossas fraquezas, incapazes de estar diante do Senhor, incapazes de nos dirigir ao Senhor, incapazes de clamar a Deus. Meus queridos, é exatamente aí que entra a intercessão do Espírito Santo em nosso favor. Nos mostra o apóstolo que em nossa fraqueza nós não sabemos orar como convém. Essa fraqueza nós podemos chamar de uma fraqueza ignorante. Ignorante porque nós desconhecemos as riquezas que Deus tem para repartir conosco. O próprio apóstolo Paulo exemplificou isto quando ele disse que orou 3 vezes para o Senhor tirar o espinho na carne que o incomodava sobremaneira. Mas o apóstolo desconhecia a riqueza da graça de Deus. Mais tarde ele compreendeu, o Senhor lhe mostrou, lhe disse: a minha graça te basta. O Senhor tinha algo ainda superior para o apóstolo Paulo. E ele precisava viver aquele espinho na carne para experimentar a graça abundante de Deus na vida dele, no dia a dia. Muitas vezes nós oramos de uma maneira egoísta, lamuriosa, como Tiago diz, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, apenas para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Veja, que fraqueza é essa nossa diante de Deus, desconhecendo as riquezas que o Senhor tem para nós. Em nosso egoísmo nós nos prendemos a detalhes e não sabemos orar como convém. Existe em nós uma fraqueza também, até mesmo de expressão. Nós não conseguimos traduzir em palavras tudo aquilo que nós deveríamos dizer para Deus. Nós falamos com Deus, mas não falamos as palavras que deveríamos falar ao Senhor. Calvino diz: não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus, sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma devida de orar. Em nossa fraqueza, irmãos, nós não conseguimos realizar o que nós deveríamos realizar. O próprio apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer, muitas vezes ele não fazia. Ah, meus queridos, quantas fraquezas nos rodeiam, quantas fraquezas nos cercam, envolvendo a prática da oração. E em meio a estas fraquezas, nós vivemos em um mundo que nos faz muitas vezes gemer de dor. O apóstolo Paulo, no versículo 22 e 23 deste próprio capítulo, ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Pessoas acidentadas, pessoas gravemente enfermas, muitas vezes não conseguem falar, não conseguem estabelecer uma comunicação racional e clara, conseguem tão somente gemer. E eu tenho encontrado muitas pessoas que no meio das suas dores não conseguem traduzir estas dores em palavras e só conseguem gemer. É aquela frustração, decepção, é aquela perda. Mas, irmãos, é maravilhoso saber que em meio às nossas dores, em meio às nossas fraquezas, por não sabermos nos dirigir a Deus da maneira correta, o Espírito Santo entra em ação para interceder em nosso favor. O Senhor não nos deixa abandonados, o Senhor não nos deixa entregues à nossa solidão, o Senhor não nos deixa em nosso deserto. O Senhor entra para interceder em nosso favor. É obra do Espírito Santo. Não há necessidade em nossas vidas, a respeito das quais o Senhor não tenha providenciado uma solução para elas. A necessidade na sua vida pode parecer enorme, incontrolável, mas saiba que Deus, em sua generosidade e glória, já preparou uma solução, e o Espírito Santo está intercedendo pelas nossas vidas. Portanto, nós necessitamos da intercessão do Espírito Santo. É o que a palavra está mostrando. Nós necessitamos por causa das nossas fraquezas. Será que você poderia dizer: eu necessito da intercessão do Espírito Santo? Vamos falar isso para o Senhor. Eu necessito da intercessão do Espírito Santo. Mas, irmãos, a palavra vem nos mostrar também que a intercessão do Espírito Santo é intensa. É intensa. A intercessão do Espírito Santo não é uma intercessão sem esforço. Tem gente que gosta de trabalho sem esforço, ganho sem esforço, lucro sem esforço, vitória sem esforço, solução dos problemas sem esforço. Mas, irmãos, a ação do Espírito Santo por nós não é sem esforço, é intensa. Está afirmando a palavra que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Historicamente, nós encontramos Deus agindo de forma intensa em nosso favor. Olhe a obra do Senhor Jesus. Meus irmãos, a obra do Senhor Jesus não foi uma obra sem esforço. O Senhor Jesus empregou com intensidade, esforço para nos socorrer. E o autor aos Hebreus descreve muito bem este esforço do Senhor Jesus em nosso favor. Quando ele nos mostra o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o Senhor Jesus agiu de forma intensa, foi com lágrimas, foi com clamor.
Mas o Senhor Jesus está no céu e nós estamos aqui na terra. No céu, Jesus intercede por nós, e aqui na terra está o Espírito Santo que habita na nossa vida para interceder por nós. E aqui na terra o Espírito Santo intercede de maneira intensa. Gemidos inexprimíveis. Essa é uma linguagem que nós podemos chamar uma linguagem antropomórfica, ou uma linguagem de acomodação. O que isso significa? É Deus usando uma linguagem que é humana. Quem geme, quem sofre e expressa esse sofrimento com gemido é o ser humano. Mas Deus sofre e se empenha de tal forma em nosso favor que usa esta linguagem que é humana para mostrar o empenho e a intensidade do Espírito Santo intercedendo por nós. No verso 23, afirma que nós e toda a criação geme e suporta angústias até agora. Quando chega no verso 26, afirma que semelhantemente também o Espírito Santo intercede com gemidos. Veja, irmãos, se por um lado nós gememos em nossos sofrimentos, por outro o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis se compadece de nós e intercede por nós. As palavras de um advogado, por mais exímio que seja, em uma defesa, pode faltar em dado momento o argumento. Podem faltar as palavras. Mas, meus queridos, na intercessão do Espírito Santo, jamais faltará argumento. Jamais faltará argumento, porque o argumento do Espírito Santo é este: existe uma aliança do Deus Pai com o seu povo, e nesta aliança o Deus Pai prometeu abençoar e dirigir a vida deste povo. No argumento do Espírito Santo está: Jesus foi à terra e deu a vida na cruz, e derramou o seu sangue, e ressuscitou dentre os mortos, para que este povo seja redimido, separado e eternamente salvo por Deus. Este é o argumento do Espírito Santo quando ele intercede por mim e ele intercede por você. De maneira intensa o Espírito Santo intercede. De maneira intensa. Nós necessitamos dessa intercessão, dependemos dela porque nas nossas fraquezas não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede de forma intensa, com gemidos inexprimíveis. Mas, meus amados, tem mais um passo aqui, que é maravilhoso, que é glorioso. É que o Espírito Santo intercede de maneira eficaz. Eficaz. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Muitas vezes na vida, nós perguntamos: será que vai dar certo? Quando um casal vem à frente para a invocação da bênção matrimonial, nós entendemos que o propósito daquele casal é, como as promessas já dizem, até que a morte os separe. Mas é inevitável vir aquela pergunta: será que vai dar certo?
quando há uma enfermidade e há o empenho no tratamento, perguntamos: será que este tratamento vai dar certo? Quando há uma sociedade, perguntamos: será que vai dar certo? Um negócio, perguntamos: será que vai dar certo? Nós temos muitas perguntas. Sempre perguntamos: será que vai dar certo? Mas nós não temos o direito de perguntar: será que a intercessão do Espírito Santo por nós vai dar certo? Nós não temos o direito, porque existe, meus queridos, uma onisciência no Espírito Santo. O Espírito Santo conhece qual é a sua necessidade, muito mais do que o que você quer. Às vezes você briga pelo que você quer, mas o Espírito Santo sabe o que você precisa. Mas o Espírito Santo, além de saber o que você precisa, ele sabe também o que Deus tem para você. Então, em função deste conhecimento perfeito, o Espírito Santo intercede de forma eficaz por nós. Como a igreja que orava pela cura de um pastor, na certeza que a cura seria a melhor coisa, e orava, e clamava, e pedia. Mas a intercessão do Espírito Santo era outra. Porque o Espírito Santo dizia: a igreja precisa saber viver sem o pastor. Meus queridos, nós precisamos compreender que o Espírito Santo intercede com perfeição, porque Ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, mas conhece também a dimensão das riquezas que Deus já preparou para cada um de nós. O Espírito Santo intercede de acordo com a vontade do Pai. O Espírito Santo não anda na contramão. O Espírito Santo pede o que nós precisamos e pede segundo a vontade do Pai. Por isso, a intercessão do Espírito Santo é sempre eficaz. Talvez você pergunte: pastor, mas o porquê que na vida muitas vezes nós sofremos? Ah, meus queridos, muitos metais passam por um processo de superaquecimento para ganharem a forma necessária. Às vezes é necessário passarmos pelo fogo para que possamos ser alinhados ao caráter e aos propósitos perfeitos de Deus para conosco. E o Espírito Santo está intercedendo para que isto aconteça na nossa vida e nós sejamos alinhados à vontade e aos propósitos do Senhor. O Espírito Santo intercedendo segundo a vontade do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele age como um mestre, como um ensinador, porque o Espírito Santo foi enviado ao mundo para nos dar compreensão da palavra, para que tenhamos um entendimento vivo diante do Pai, para que creiamos verdadeiramente em Jesus, para que andemos conforme a vontade do Senhor. Um pastor e teólogo chamado Bonhoeffer afirmou: a criancinha recém-nascida observa os pais. Ela começa a imitar os pais. E as primeiras palavras pronunciadas pelas criancinhas, que
que geralmente é mamãe, papai. No caso das minhas, papai. Estas criancinhas não fazem outra coisa senão imitar os pais. As palavras que elas pronunciam são as palavras que elas ouvem dos pais. E Bonhoeffer diz o seguinte: não oramos com a linguagem errada e confusa de nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. Devemos falar com Deus e Ele nos ouvirá. O Espírito Santo intercede em nosso favor. E essa intercessão é eficaz, porque há um aperfeiçoamento do que nós falamos nos dirigindo a Deus. Porque o Espírito Santo intercede em nosso favor para que estas orações cheguem à presença do Senhor e sejam colocadas diante do Senhor com o conteúdo necessário. Mas é interessante observarmos que o Espírito Santo não nos substitui na oração. Ele intercede por nós, significa que precisamos orar. Com nossas fraquezas, com nossas imperfeições, com nossas lutas e às vezes só com os nossos gemidos. Que maravilha é podermos contar com o Espírito Santo. Então não precisamos dizer, a exemplo de Elias, estou só e estou perdendo a vida. O Espírito Santo está conosco e o Espírito Santo intercede em nosso favor junto ao Pai. Nós necessitamos desta intercessão do Espírito porque estamos rodeados de fraquezas. Essa intercessão do Espírito Santo por nós é intensa, com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão do Espírito Santo é eficaz. O Espírito Santo intercede porque Ele conhece todas as coisas e Ele intercede conforme a vontade do Pai. E eu quero terminar perguntando: quais são os resultados que nós temos desta intercessão do Espírito Santo? Os versículos seguintes, 28, 29 e 30, vão dizer isso. Quando o apóstolo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo na vida vai cooperar para o nosso bem, por causa da intercessão do Espírito Santo. Aí o verso 29 e 30... porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a obra que o Senhor iniciou na nossa vida vai se completar, e o Senhor vai nos glorificar, nos aperfeiçoar no reino dos céus, porque o Espírito Santo está intercedendo por nós enquanto caminhamos pela terra. Mas podemos dizer também: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes e não apenas na glória, porque o Espírito Santo está intercedendo em nosso favor. Que o seu coração seja consolado, seja fortalecido em fé. Cante glórias ao Senhor. Proclame o poder de Deus. Descanse nos cuidados do Senhor. Não se desespere diante das lutas e aflições, mas acalme-se diante do Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo luta a nossa batalha. Coral Vida e Louvor.